Antes de mais, boa tarde a todos e gostaria de agradecer a todos a vossa presença neste encontro conselhio que nos permitirá discutir problemas, partilhar opiniões com o objetivo de termos mais intervenção em todo o Conselho. Saúdo todos aqueles que fazem deste projeto democrático da CDU, eleitos ou não, todos os que dão o seu contributo para que possamos continuar este trabalho, que é reconhecido por todos de defesa das populações. Só é possível continuarmos com esta marca que nos diferencia, a da proximidade com a população, se a continuarmos a cultivar todos os dias no movimento sindical, no movimento associativo, nas comissões de utentes e em todos os órgãos que o poder local democrático potencia. Companheiros e amigos, reforçar a confiança na CDU é trazer para Guimarães a resolução de problemas que teimam em manter-se ao longo dos anos. Apesar dos esforços da CDU, dos alertas e do trabalho diário na Assembleia Municipal e nas Assembleias de Freguesia, continuamos a ser confrontados com as mesmas questões. Assistimos a grandes obras em algumas freguesias em detrimento de outras, num claro apoio privilegiado às freguesias do PS. Os diversos espaços verdes, principalmente fora do centro, apenas são intervencionados em nome de uma candidatura a um título capital verde. Veremos se isso continua agora que não ganhamos o título. O que reclamamos é que as condições que para usufruirmos destes espaços sejam planeadas e mantidas tendo em vista as necessidades da população e de cada localidade, e não para obtermos prémios. E por falar em candidatura à Capital Verde, a CDU foi a única força política que sempre fez sugestões de proteção ambiental, mesmo quando esta questão de cidades ambientalmente sustentáveis ainda não era moda. A CDU sugeriu as ciclovias, não apenas numa perspectiva de lazer, mas também na perspectiva do uso diário da bicicleta como meio de transporte para a escola, para o trabalho, para as compras. Foram necessários quase 20 anos para que o Executivo PS visse nas ciclovias um caminho para resolver a questão da mobilidade suave no Concelho de Guimarães. Passados 20 anos, continuamos com o problema da ferrovia. Cada vez mais é necessário resolver esta questão, de ligação às cidades envolventes como Porto e Braga, com maior eficiência. Durante a campanha eleitoral, mais uma vez, não faltaram sugestões. O metro de superfície até Braga, a requalificação da Nacional 105, uma maior intermodalidade entre todos os transportes. O que é certo é que continuamos a demorar mais de 60 minutos de comboio, o meio de transporte menos poluente, até ao Porto. E para Braga, ou pagamos para andar na autoestrada mais cara, ou aventurarmos-nos nas filas intermináveis da Estrada Nacional. A questão da mobilidade continua a ser um problema grave em todo o nosso concelho. E as promessas feitas antes das eleições e durante as eleições não se concretizaram. A questão da mobilidade em Guimarães foi colocada pela CDU. No entanto, ouvimos o PS, durante a campanha eleitoral, a dizer descaradamente que a mobilidade sempre foi uma preocupação deles. Ainda hoje não é. Pouco ou nada fizeram para demonstrarem que é uma questão que pretendem resolver. Se assim fosse, já teriam chamado a população para participar num processo de reformulação dos transportes, ouvir as dificuldades, perceber as mudanças e deslocações das populações dentro do concelho, indo ao encontro, sobretudo, das nossas necessidades. Os transportes públicos são para todos nós, devendo ter horários aceitáveis, devendo ser confortáveis e as ligações devem satisfazer toda a população. É também urgente rever a forma como são tratados os rios e as ribeiras que banham o nosso concelho. Sempre que uma tampa de um coletor salta e de lá saem todo o tipo de resíduos, inclusive água colorida, a desculpa da Câmara Municipal é sempre a mesma. Os habitantes encaminham as águas pluviais para os esgotos, provocando uma sobrecarga nos coletores, principalmente em dias de chuva. Desculpas atrás de desculpas. Quem licencia a construção das habitações? Quem tem a responsabilidade de fiscalizar? Quem é que não está a cumprir com as suas obrigações, preferindo apontar o dedo em vez de fiscalizar e limpar, deitando ao completo desleixo e desinteresse os rios e as ribeiras do nosso concelho? Também, há 20 anos, a CDU propôs que se fizesse um mapa de praias fluviais do concelho, sendo este o primeiro passo para a requalificação das mesmas. Devolver os rios e as suas praias aos guimaranenses, permitir-lhes que possam usufruir desses espaços nos seus tempos livres, com família ou amigos. A opção política do PS é clara. Os investimentos que vão sendo feitos não englobam as necessidades de todos, mas apenas de alguns.
Combater a precariedade no trabalho, os salários baixos, é uma necessidade primordial que devia estar no topo da prioridade do investimento que atraem para o Conselho. Apenas se focam nos empresários e esquecem-se de falar com as comissões de trabalhadores, com os sindicatos, de perguntar em que condições trabalham, quais as dificuldades que os trabalhadores sentem, quais as condições de trabalho em que o fazem e em que condições se deslocam até a este local. Em Guimarães, como aliás no resto do país, cresce a preocupação com as questões do bem-estar animal, questão à qual também estamos atentos. A CDU questionou, participou na discussão do novo regulamento, concordou com a necessidade de se aumentar o canil, criando-se melhores condições físicas para receber os animais abandonados. No entanto, é urgente rever a forma como se trata esta questão. É necessário valorizar a adoção e a esterilização como método de controlo da população animal, canalizando para aí as verbas que até hoje eram aplicadas no abate. Melhorar a qualidade de vida dos guimaranenses e de quem escolheu cá viver, designadamente no direito à mobilidade, à habitação, à cultura, ao desporto e ao lazer, é este o nosso objetivo para os próximos anos. Por último, é prioritário estar ao lado das populações para que estas se envolvam e sejam parte ativa na resolução dos seus problemas, sejam parte ativa no desenvolvimento do nosso Conselho e do seu desenvolvimento. A CDU apresentou-a e apresenta soluções, não encara os problemas como fatalidades e demonstra que existem sempre alternativas. Reforçar a CDU em Guimarães significa reforçar a defesa da população e reforçar a luta pela qualidade de vida dos guimaranenses. Para isso, temos um grupo jovem que trabalham de maneira que podem e sabem. É necessário apoiar, ensinar e participar para que os que temos hoje não se sintam desmotivados para continuar o trabalho do passado e do presente. Para isso, temos que ser todos nós, os jornais, a rádio e as televisões que não nos dão tempo de antena. O trabalho da CDU deve ser levado por cada um de nós ao café, aos vizinhos, aos familiares. É necessário relembrar as lutas, é necessário partilhar vivências para que o retrocesso que todos sentimos no dia-a-dia não se instale de vez e que a liberdade que achamos ser algo adquirido não nos seja roubado. Como um grande coletivo que somos, seremos capazes da mudança.